Vídeo novo no canal, se inscreva, deixe seu like aí, faça seu comentário e seja muito abençoado pelo poder da palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra dentro desse tema, o cuidado com a ansiedade. Mateus capítulo 6, do versículo 25 a seguir diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não os trabalha nem fia. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem saber que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Queridos, Jesus está nos ensinando que nós não devemos andar inquietos quanto à vossa vida, pelo que haver de beber, ou pelo que haver de comer ou vestir. Porque se Deus cuida das aves do céu, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não cuidará muito mais de vós, homem de pequena fé? Então o Senhor está nos ensinando a viver confiando nele, viver pela fé nele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 e o versículo... Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A Bíblia também diz na primeira epístola de Pedro, que nós devemos lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Deus quer suprir a necessidade de alguém, ele usa um corvo, ele ordena o corvo para trazer alimento, assim como ele fez com Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 a seguir, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ele sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porquanto não tinha havido chuva na terra. Então, quando Deus quer suprir a necessidade de alguém, ele ordena o corvo
E o povo traz pão e carne pela manhã, como pão e carne à noite, assim como ele fez com Elias, o tisbita. Então Deus, ele tem poder para suprir a minha necessidade, como as suas necessidades. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Então a palavra do Senhor está dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. E a Bíblia diz em Provérbio 10, versículo 22, diz assim. Provérbio 10, 22. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. Provérbios 21, versículo 31. Diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então aqui fica meu conselho: não ande ansioso, porque Deus suprirá toda a vossa necessidade em glória. Deus lhe abençoe.